Histórico e importância da Fundação Caio Martins em Buritizeiro. Trabalho apresentado pelos alunos André, Arthur, Caroline, Gustavo, José, Kelvin, Leonardo, Lucas, Luiz, do Instituto Federal do Norte de Minas, campus Pirapora. No início do século XX, o coronel Manuel Joaquim de Melo doou em terreno cerca de 1 alqueire ao Ministério da Marinha no povoado de São Gonçalo das Tabocas, atual Buritizeiro, para a construção da Escola de Aprendizes de Marinheiros, que funcionou entre 1910 e 1922. Posteriormente, o prédio foi transformado no Hospital Regional Dr. Carlos Chagas, ativo a partir de 1922, dedicado à malária, feridas de pele e vacinação contra a febre amarela para viajantes que chegavam pelo Rio São Francisco. Após ser desativado como hospital, o prédio ficou abandonado até 1951, quando o coronel Manuel José de Almeida o revitalizou para abrigar um núcleo da Fundação Caio Martins, FUCAM, existente inicialmente em Esmeraldas. A fundação foi inaugurada oficialmente em 2 de janeiro de 1952, com o foco de atender menores carentes da região. Seguiremos contando esta incrível história. De lá para cá, para estudar como aluno interno, aí começa a mudar a minha história. O que é a Caio Martins? A Caio Martins é uma fundação que foi criada por um coronel da Polícia Militar, Manuel José de Almeida, né? E junto com a sua esposa, Dona Márcia, eles criaram a primeira escola de Esmeralda em 1948 e em 1952 cria a escola aqui em Buritizeiro, que também era para abrigar os meninos pobres, né, dessa região ribeirinha, os filhos dos pescadores, dos rurícolas, né, aquelas pessoas mais pobres que não tinham condição de levar a educação para seus filhos. E menino do Cachoeira do Manteiga, das regiões aqui de Buritizeiro e de Pirapora, que até então aqui não era Buritizeiro, aqui chamava Piraporinha, era Buritizeiro, era distrito de Pirapora, né, foi emancipado em 63. Então, a Fundação Caio Martins, ela foi criada com o nome de um escoteiro que teve um acidente, né? Sim. Na Serra da Mantiqueira, o trem se carregou e estava muita gente morrendo no acidente, e ele foi fazer o salvamento daquele pessoal lá junto, o escoteiro tem essas formações. E ele sentiu também um baque, né, na costela, que começou a dar um sangramento, e eles foram oferecer a maca para ele, e ele falou, não, dá a maca para quem está mais necessitado, porque o escoteiro caminha com as próprias pernas. Então passou a ser o escoteiro, né, mais importante do Brasil e do mundo. Então Manuel de Almeida, quando ele foi pôr o nome da Caio Martins, ele pensou, nome de médico não vou colocar, nome de militar não vou colocar, nome Vai, pensou, vou colocar o nome de uma criança, de um rapaz, de um menino de 13, 15 anos de idade. Aí colocou o Caio Martins, por conta que ele falou, caminhar com as próprias pernas. Trouxe esse lema aqui para a fundação, né? Trouxe o lema da Caio Martins, ou seja, o menino aprende a fazer tudo, a ser dono da sua história, a levantar na manhã, a saber como é que faz seu alimento, a saber como é que vive a sua vida, ser o dono da sua história, o criador da sua história. Então, caminhar com as próprias pernas. Esse é o lema da FUCAM. Então, assim, a Caio Martins, até 2010, ela trabalhava com regime de internato, ou seja, o menino vinha para cá e ficava aqui. Ficava aqui durante a semana e ia embora só os finais de semana, né? Mas como o ECA chegou em 1990 e foi modificando toda essa questão de que lugar de menino, de criança é dentro de casa, com a família, e foi trazendo esses melhoramentos, então nos locais que não tinha escola passou a ter escola, então perdeu-se aquela ideia de internamento, de interno, e a FUCAM passou a trabalhar só com a educação integral, né? E hoje trabalha com essas modalidades, né? Que é da educação integral, com música, com violão, tem zumba, tem karatê, tem judô,
ter aula de música, né? Tem os cursos também, né? Os cursos FICs, tem um convênio também com o Instituto Federal, que também tem esses cursos abertos aí. Então a FUCAM trabalha com toda essa qualidade. Agora, eu como ex-aluno da Caio Martins, só tenho a dizer para vocês que foi a melhor coisa da minha vida. Que foi o momento onde eu aprendi realmente a valorizar as questões da ética, né? Eu posso, eu devo, eu quero. Eu quero, mas não posso, eu posso, mas não devo. Eu devo, mas não quero. Então a ética me deu tudo isso através dos ensinamentos do escoteiro. Por exemplo, você ser escoteiro é maravilha. Por exemplo, para ser escoteiro você primeiro tem que acreditar em Deus, alguma coisa. E para ser escoteiro você tem que ter uma promessa. E olha só como é que é a promessa. Prometo pela minha alma fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres, para com Deus e a minha pátria. Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei de escoteiro. Aí quando você vai obedecer à lei de escoteiro, fica mais complicado ainda aqui. Vem lá, escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais que a própria vida. É difícil você dar a palavra e depois você tem que mudar. Porque nem cobra, né? Até a cobra muda de casca. Então você, num momento da vida, por exemplo, você entra na faculdade, você faz lá, né, a primeira monografia. Na segunda monografia, quando você vai ler, você fala, meu Deus, esse aqui era eu? Se tiver mais uma terceira monografia, você fala, não, esse aqui não sou eu, não. Aí quando você termina o curso, você é outra pessoa. E quando você começa a fazer pós, quando você começa a fazer doutorado, que você vai mais além, aí você vai voltando tudo ao contrário. Você vai vendo que você tem que começar a humildade de novo, de começar a aprender. Então isso eu aprendi na Caio Martins. Eu aprendi a tocar violão, aprendi... Olha, eu estudei, quando estava em Belo Horizonte, estudei em escola de excepcional. Porque eu tinha dificuldade de falar. Você, por exemplo, eu tinha dificuldade de falar. Então eu não falava. Então, tinha descalculia, deslalia, não sabia cálculos, não sabia escrever, não sabia ler nem nada. Então, com 13, 14 anos de idade, que eu fui conseguir fazer uma provinha e passei para a quarta série. Aí deu um boom, tá? Isso tudo foi na Caio Martins. Então a Caio Martins foi meu divisor de água. E hoje tá aí. Aí vocês vão falar assim, mas e esse prédio que está aí atrás aí? Esse aí é um prédio tombado, né? Ele foi construído em 1910 para abrigar uma escola de marinheiros, né? Que também fazia parte, os seus meninos vinham para cá, de 7 até 13, 15 anos de idade, vinham para cá, aprendia toda a questão de como é que se fazia para ser marinheiro, e depois eles eram transferidos para o Rio de Janeiro para trabalhar já lá com a marinha de lá, né? Mas aí a gente não sabe o porquê, eu acho, porquê que acabou. Ou seja, começou em 2013 a escola de marinheiros, por volta de 1913, por volta de 1918, 1919 ela já tinha sido desativada. Eu, na minha cabeça, eu acho que foi por falta de pessoal, né? Porque o pessoal do mato aqui, por exemplo, aqui, quem mora aqui no Velho Chico, nas barrancas do Velho Chico, gosta muito de cabeça de negro, é de pescar, é de colher. Ninguém gosta de guerrear. Os cariris estavam ali do outro lado do rio, lá, e aqui a gente tem um museu arqueológico ali, que ali era o santuário. Então no museu arqueológico ali tem um homem de 6.000 anos. Foi encontrado, eles levaram para a Áustria para fazer os exames, está tudo certinho, né? Ele talvez mais velho que até a Luzia, que foi encontrada lá perto de Belo Horizonte. Então o que acontece? Então o povo daqui, dessa região de Pirapora e Buzeiro, não era muito chegado em guerra, não. Esse negócio de ir para a marinha, aquele negócio todo, e os pais ficavam meio assim e não colocavam os meninos. Apesar de que eles recebiam um soldo, um dinheiro ali para que o menino ficasse aqui, né? Mas mesmo assim, com esse soldo, com esse dinheiro, o contingente foi acabando, né? E acabou a escola de marinheiros. E aí, em 1900, aí virou, depois o prédio virou o Hospital Regional, Carlos Chaga, porque Carlos Chaga, quando estava fazendo lá o estudo do barbeiro, ele não tinha os instrumentos necessários, e o hospital ia vir para cá. Aí tem casos do Carlos Chaga, com namoros e outras coisas, que são outros departamentos, né, que vão para outras histórias. Então o que acontece? E aí o prédio
foi virando essa coisa, né? Essa história. Depois virou escola de agronomia, que vocês podem ver depois ter escrito em cima. Virou uma escola de agronomia. E depois da escola de agronomia, ele estava um pouco abandonado, aquela coisa toda, e o Coronel Manuel José de Almeida passa por aqui e resolve fazer uma escola para os meninos, que era uma escola a princípio de internato. A gente fala, como é que era a questão? Os meninos brigavam? Nossa, a gente brigava como brincava, né? Mas aquela história, a gente era escoteiro, então o escoteiro tem isso aqui, né? Escoteiro, né? O escoteiro maior protege o menor, né? E aqui as 3 partes da promessa. Então a gente sempre sabia, né, que o escoteiro maior protege o menor. Então era sempre o maior protegendo o menor, né? E aqui nós tivemos também, não só meninos, mas como meninas. Os meninos moravam naquela casa ali, que foi a antiga casa do capitão de Corveta, que é uma casa que está ali da lateral, uma casa vermelha, vocês vão ver depois. E lá embaixo tinha a casa, que era a casa das meninas. Aí vocês vão perguntar, os meninos namoravam com as meninas? Bom, se namorou, a gente não sabe. A gente sabe o seguinte, que quando os rapazes vinham para cá no horário dançante, que tinha a hora dançante, a gente cortava eles no coque, que é aquele cocão, para que eles não namorassem com as meninas, porque a gente achava que as meninas eram nossas irmãs. Então assim, o que acontece? Essa fusão de ideias, de família, a Caio Martins conseguia colocar nos seus alunos, no pessoal que trabalhava. Então, essa é uma filosofia que ninguém consegue entender. Porque que há mais de 70 anos a Caio Martins consegue ter mais de 80 mil ex-alunos espalhados e todos os anos eles fazem confraternização debaixo dessas árvores aqui, nas 6 escolas, que nós temos uma escola, nós temos a Caio Martins em Esmeraldas, em Buritizeiro, São Francisco, Januária, Riachim e Juvenília, divisa com a Bahia. Ou seja, está levando educação de qualidade. E para que muita gente também que não conhece, por exemplo, o Instituto Federal também foi criado por Manuel de Almeida, que o primeiro instituto foi lá no Januária, né? E foi ele que fundou o Instituto, né, Federal. Então assim, o Coronel Almeida ele era um sujeito de uma qualidade, influência, e foi político, né? Foi 5 vezes deputado federal, então tinha como colocar. Então essa é a história nossa aí da Fundação Caio Martins e do Tonhão. O Tonhão, que também é o nome de guerra. Toninho Terra é o músico. Tonhão era o ex-jogador de futebol, né? Eu era centroavante daquele estilo bate-tromba. Matador, só jogava no final. Mas assim, tá faltando 10 minutos, coloca ele. Tá todo mundo cansado, passei com a bola pra frente, bumba meu boi, batia no 1, 2, 3, sobrava, o gol tava lá. Então era mais ou menos assim. Isso é a nossa história. Senhor Antônio Carlos, muito obrigado. Eu um prazer enorme você. escutar a história do senhor. E a gente vê que o Caio Martins ele não perdeu a sua função social até hoje, né? Viu que como ele contou, muito influente na formação de homens, né? Que a gente vê pra cá, os homens vão aprender a fazer as coisas sozinhos, caminhar com as próprias pernas. E além disso, investir mais também nessa parte cultural, né? Você viu que ele agora, além de ser funcionário aí, é cantor, escritor, está escrevendo um livro também. Sim, e a comunidade já está esperando por esse livro. A gente vai... estou aguardando porque o livro é eu e a Fucam, ou seja, eu e a Caio Martins, a minha trajetória. Como eu ainda estou na lida, então eu estou falando de tudo que está acontecendo. O que é bom, o que é ruim, o que é mazela. Porque nos livros, geralmente, a gente só coloca as coisas boas, né? Romantiza muito. Só coloca o romântico, né? Então lá não, lá vou colocar tudo, as piadas, as brincadeiras, as coisas que não eram muito legal. E aí vai ficar a critério de quem lê, né? E com isso eu vou falar também da Pirapora, vou colocar Buritizeiro, porque a ação co-irmãs, não tem como você deixar de falar de Pirapora sem falar de Buritizeiro, porque é a mesma coisa, né? Então... a gente agradece muito isso aí. E o seu livro é excepcional, né? Pela história que a gente vê, o papel de superação aí. E agradece por isso mesmo. Valeu, galera. Agradeço. Valeu, de primeiro.